Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o seguinte assunto: é melhor estudar uma matéria por dia ou várias matérias por dia? Melhor a gente pegar e estudar uma semana, um mês todinho, uma só disciplina até ficar craque nela, ou é melhor a gente intercalar as disciplinas? Eu vou dar minha opinião, o que eu gosto de fazer. Vou falar aqui o que a maioria das pessoas que eu converso, dos meus mentorados, o que eles fazem. Vou falar aqui também estudos científicos a respeito desse assunto. E a gente vai concluir aqui ao final do dia qual seria melhor, o que melhor se adapta e dá certo para cada um, tá bom? Vamos lá. Sobre estudar uma matéria todos os dias. Primeiro vamos analisar o que acontece aí na nossa mente, no nosso cérebro, quando a gente começa a estudar uma só matéria todos os dias. Quando nós começamos a estudar uma matéria todos os dias, sim, o processo de aprendizagem ele ocorre. Porém, o nosso cérebro ele precisa de, vamos dizer assim, uma pausa para ele consolidar tudo aquilo que a gente estudou. Quando a gente começa a estudar todo dia uma mesma matéria, a gente não dá esse time para o cérebro consolidar e dar sentido para aquelas informações. Porque quando a gente estuda, ele tem que conectar um ponto no outro. Quando a gente estuda todo dia a mesma matéria, a gente não dá esse time e acaba embolando muita coisa. É aí que entra o poder da intercalação. Então vamos supor, você vai estudar hoje português, amanhã você vai estudar matemática, amanhã você vai estudar um direito constitucional, ou você vai estudar história, se você estuda aí para um vestibular, ou para um concurso que caia história, geografia. Enfim, só a título de exemplo, você vai começar a intercalar. Então você estuda o português hoje, quando você for estudar matemática amanhã, você pensa que não está estudando português, mas o seu cérebro está dando sentido a tudo aquilo que você estudou de português no dia anterior. Então, o poder da intercalação é muito forte, ele interfere muito na qualidade dos nossos estudos. Eu particularmente não gosto de estudar uma matéria o dia inteiro, muito menos uma semana inteira só uma matéria. Por quê? Eu sinto que o meu cérebro começa a entupir muito mais rápido. Eu passo ali 2 horas estudando uma disciplina só, vamos supor, começo a estudar português. Passou de 2 horas que eu estou estudando português, eu já não aguento mais ouvir falar de português. Eu não aguento mais. Parece que o meu cérebro ele fala assim, meu, não vou mais absorver esse conteúdo. Chega. Parece que o negócio começa a ficar chato. Parece que começa a travar a nossa memória. Pelo menos é o que acontece comigo. Então o que eu gosto de fazer? Eu não estudo uma mesma matéria o dia inteiro. Eu gosto de estar intercalando disciplinas durante o dia. Então ali no máximo umas 3 disciplinas eu gosto de estar intercalando. Então se eu for estudar português, se eu tiver bastante tempo aí disponível no dia, eu vou estudar o português, um direito constitucional e uma matéria de exatas. Então eu consigo aí tranquilamente estudar umas 3 disciplinas no dia intercalando. Então o que acontece? Quando eu estou estudando português, passou um exemplo, 2 horas, já não estou aguentando mais e dá vontade de parar de estudar e encerrar o estudo ali no dia. Quando eu vou estudar uma matéria do direito, ou que seja, se eu colocar exatas ali no meio, parece que o meu cérebro ele entende assim: poxa, parece que a gente está começando a estudar agora, do zero. Parece que a memória RAM que ela esvazia, me libera um espaço na minha mente e eu consigo estudar com muito mais tranquilidade uma outra disciplina. Aí quando o meu cérebro cansa dessa outra disciplina, eu passo para uma outra. E dessa forma eu consigo estudar mais horas, mais horas. Olha só que interessante, eu consigo estudar mais horas durante um dia quando eu intercalo. E quando eu pego para estudar uma matéria só, eu não aguento estudar por muito tempo. Então esses fatores, tanto a questão de resistência para a gente conseguir estudar mais, quanto a questão de absorção, quando a gente intercala, guarda-me essa palavra, intercalar, a gente consegue estudar por muito mais tempo e absorver muito mais informação, guardar muito mais conhecimento. Aí a gente entra em vários fatores,
como a revisão espaçada, né, que eu sempre comento aqui do Anki, e a gente vai inserir as informações no Anki, e de certa forma a gente vai estar revisando essas matérias todos os dias, mas agora eu não vou falar especificamente do Anki, sim do assunto em específico, estudar ou não mais de uma matéria por dia. Muitos estudantes aí que eu converso, eles também preferem intercalar as disciplinas. Então, alguns montam um cronograma, tipo, eu vou estudar português e matemática na segunda, direito administrativo e direito constitucional na terça, sei lá, história e geografia na quarta, um exemplo. Ou eles montam assim um cronograma ou fazem o ciclo de estudo, poderoso ciclo de estudo. O que seria o ciclo de estudo aqui, rapidamente, só para você ter uma noção? Suponha que no seu edital do seu concurso público ou das disciplinas aí que você tem que estudar para uma determinada prova que você está se preparando, tenham 10 matérias, tá? Eu não vou elencar todas, mas vai português, matemática, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, 10 matérias. Então você vai separar, um exemplo, 2 horas para cada. Então, vamos supor, segunda-feira você vai estudar 2 horas de português, 2 horas de matemática, 2 horas de constitucional. Aí você cansou, aí no dia seguinte você vai seguir o ciclo, 2 horas de direito administrativo, 2 horas de história, mais 2 horas de geografia. E assim por diante. Vamos supor que tem direito penal. Aí você vai estudar mais 2 horas de direito penal, pá, pá, pá. Concluiu a 10ª, volta para o português. Então, 2 horas de português, 2 horas de matemática. Carlos, tem que ser 2 horas por matéria? Isso não é uma regra, tá? Não existe um número de horas mágica ou de minutos mágicos. É o tanto que você achar necessário e também você tem que distribuir uma carga horária, priorizar as matérias que têm um maior peso. Vamos supor, se cai a metade da sua prova, um exemplo, tá? Metade da sua prova é português, você vai ter que distribuir mais horas para o português. Então, se o português é o mais pesado, então você vai colocar aí, sei lá, 2 horas para o português. Vamos supor que matemática caia uma questãozinha só. Tá? É difícil uma prova cair uma questão de matemática, eu sei, mas a título de exemplo. Se cair uma questão de matemática, e não tem problema se você zerar a matemática, não vai precisar colocar também 2 ou 3 horas em matemática. Você vai colocar muito menos tempo. Você pode colocar 1 horinha aqui, ou 30 minutos que seja, só para você fazer algumas questões. Então, o peso das disciplinas vai influenciar muito na carga horária que você vai distribuir para cada disciplina do seu ciclo. Então, quando você estuda mais de uma matéria por dia, você ganha eficiência, você ganha produtividade, você consegue estudar por mais horas, absorver muito mais conteúdo e priorizar. Quem estuda para concurso, principalmente, sabe do poder e da importância de você priorizar assuntos, priorizar aqueles pontos que caem mais. Então não tem necessidade de você pegar a matéria que cai menos, que nem eu dei um exemplo hipotético na matemática, que vai cair uma questão e você ficar uma semana inteirinha só estudando matemática, sendo que vai cair somente uma questão. Então você consegue se organizar de uma forma tão estratégica que você consegue sim priorizar, colocar, distribuir mais horas naquela disciplina que mais vai ser cobrada, que vai ter o maior número de questões, ou que vai ter o maior peso. Tem concurso que tem peso, por exemplo, uma disciplina específica tem peso 2, enquanto uma outra básica tem um peso 1. Então você tem que distribuir mais horas para essa disciplina que tem um peso maior. Então, eu acho uma verdadeira armadilha a gente querer ficar uma semana, um dia inteiro estudando somente uma disciplina. Então, tenha isso em mente, aprenda sobre ciclo de estudos, aprenda a montar um bom ciclo de estudos, um bom cronograma de estudos, aprenda a distribuir a sua carga horária de estudo, priorizando e focando nas matérias que têm mais relevância, não negligenciando nenhuma, mas aprenda a fazer essa distribuição porque isso é uma estratégia poderosa de estudo que eu tenho certeza que vai te levar para um outro patamar quando você dominar, montar estratégias de estudo. Então é isso aí. Inscreva-se aí no canal, tá bom? Se você quer aprender mais sobre como estudar melhor, estratégia de estudo, como revisar de forma poderosa, de forma inteligente, de forma automatizada com o Anki Flashcards. Se você tem problema com revisão, se você não consegue revisar aquilo que você estuda, se inscreva aí no canal, procure os vídeos sobre Anki Flashcards. Vou deixar a recomendação aí de vídeo
sobre o Anki Flashcards, que eu tenho certeza que vai mudar totalmente o seu jogo. Vai mudar, vai transformar, vai exponencializar a sua capacidade de retenção de informação na memória de longo prazo. Você vai levar para sempre, lembrar para sempre de tudo aquilo que você estudou utilizando o Anki Flashcard. Então, segue aí, inscreva-se aí, deixa o seu like, acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima, hein? Fui!